Quero que você imagine sua mente como uma casa e que nessa casa, cada cômodo representa uma parte da sua vida. O quarto das emoções, a sala dos relacionamentos, a cozinha das decisões, o sótão das memórias. A ansiedade não chega pedindo licença. Ela começa pequena, ocupando uma frestinha. Às vezes se instala no canto do e se? E se eu não for suficiente? E se algo der errado? E se me abandonarem? Esses pensamentos repetitivos criam rachaduras. E o que antes era só uma preocupaçãozinha vira uma presença constante. Você acorda com ela, vai trabalhar com ela, dorme com ela e muitas vezes nem percebe. A ansiedade mora muitas vezes no excesso. Excesso de passado não resolvido, excesso de futuro antecipado, excesso de exigência de perfeição. E se você viveu ou vive em um ambiente onde expressar sentimentos era proibido, onde o silêncio era mais seguro do que falar, então sua ansiedade pode ter aprendido a morar justamente no silêncio. Mas tem quem cresceu no grito, onde tudo era tensão, cobrança, ameaça. Nessas pessoas, a ansiedade aprende a gritar também, a antecipar catástrofes, a reagir, sempre em estado de alerta. Agora é importante dizer, isso não é uma regra. Nem toda ansiedade vem de um passado cheio de dor ou traumas explícitos. Existem pessoas que viveram em ambientes saudáveis, com pais presentes, afeto e estabilidade emocional, e ainda assim desenvolvem ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade disfuncional também pode surgir de experiências acumuladas ao longo da vida. Situações estressantes no trabalho, relações afetivas difíceis, alta autoexigência, sobreposição de papéis e responsabilidades, entre outras experiências. Não existe um único caminho para que a ansiedade se instale, mas existe algo em comum em todas essas histórias. O corpo e a mente tentando se adaptar, tentando proteger, tentando manter o controle, mesmo quando ele escapa. Então, se hoje você sente que a ansiedade mora em você, seja no silêncio ou no grito, saiba, não é culpa sua. E aí eu te pergunto, na sua casa interna, como a ansiedade se apresenta? Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Dominando as Suas Emoções. Eu sou a Vivi Bantim, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje eu quero te convidar para caminhar comigo por um terreno onde muita gente vive, mas poucos entendem: a ansiedade. Vamos falar sobre a ansiedade não como um transtorno clínico, mas como uma presença, um fantasma que se instala nos cantos da mente. Mais especificamente sobre a ansiedade disfuncional, quando ela está desregulada, aquela que já passou do ponto, que em vez de te proteger, te paralisa. O episódio de hoje tem um nome provocador: Entre o silêncio e o grito, onde a ansiedade mora. Porque muitas vezes a ansiedade não entra na nossa vida de forma barulhenta. Ela chega silenciosa, escondida, atrás de compromissos, cobranças, prazos e da tentativa
de dar conta de tudo. Mas quando a gente menos espera, ela explode. E aí pode ser o grito no corpo, um grito na alma, ou até um silêncio que pesa mais do que 1000 palavras. Hoje vamos entender onde, como e por que a ansiedade se instala e o que você pode fazer com isso. Vamos começar com uma verdade importante. Ansiedade por si só não é um problema. Ela é, na verdade, um sistema de proteção que a natureza colocou em você. Funciona assim. Quando seu cérebro percebe uma ameaça, real ou imaginada, ele ativa uma região chamada amígdala cerebral. A amígdala aciona uma reação de alarme, acelera seu coração, muda sua respiração, redireciona o sangue para o músculo. Tudo isso para que você possa lutar, fugir ou congelar. Essa resposta é rápida, automática e já salvou a humanidade incontáveis vezes. Mas, na ansiedade disfuncional, o alarme dispara mesmo quando não há perigo real. A amígdala fica hiperativa. O sistema nervoso autônomo se desregula. Você vive num estado de alerta constante, como se estivesse sempre prestes a enfrentar uma ameaça, mesmo quando tudo ao redor está aparentemente em paz. Esse tipo de ansiedade é como um alarme de incêndio que toca toda vez que você acende uma vela. O problema não é a vela, é o sensor que perdeu o limite. Talvez você nem perceba que está vivendo com esse alarme desregulado, porque ele se disfarça muito bem no cotidiano. Quando você sente culpa por descansar, quando você pensa 10 vezes antes de mandar uma mensagem com medo da resposta, quando seu domingo à noite já é tomado pela antecipação da segunda, ou quando sua mente nunca para, mesmo quando seu corpo está exausto. Essa ansiedade é fruto de uma hiperativação cerebral repetida, muitas vezes construída ao longo dos anos, em infâncias instáveis, em ambientes exigentes, em relações onde você aprendeu que precisava prever tudo para se proteger. A neurociência mostra que quanto mais o cérebro repete esse circuito de alerta, mais automático ele se torna. É como se criasse uma trilha no mato. Quanto mais você passar por ali, mais fácil é repetir o caminho. Por isso, interromper esse ciclo exige consciência e treino, mas é possível. Aqui entra uma das partes mais bonitas da neurociência, a chamada neuroplasticidade. Ela é a capacidade que o seu cérebro tem de mudar, se reorganizar e criar novos caminhos. Ou seja, seu cérebro ansioso não é uma sentença, ele é um processo em curso. Cada vez que você respira conscientemente, cada vez que você escolhe pausar em vez de reagir, cada vez que você se acolhe em vez de se julgar, você está ensinando seu cérebro que ele não precisa viver em estado de guerra. O córtex pré-frontal, a parte mais racional do cérebro, pode ser treinado para dialogar com a amígdala, regulando sua resposta emocional. É como se você estivesse fortalecendo o adulto interno que diz: está tudo bem,
Eu tô aqui. Podemos lidar com isso. E isso, acredite, muda a sua vida. Não só é comprovado cientificamente, como testemunho acontecer na minha prática clínica. Já ouvi algumas pessoas incrédulas dizer: teoria lindo. Respirar, por exemplo, não alivia as minhas noites sofrendo pelo que nem sei, os pensamentos que não desligam e as vozes que me angustiam. Essa é a minha realidade e isso não muda há anos. E eu entendo essa sensação, porque quando a ansiedade se instala como uma presença crônica, ela não parece mais um alarme, parece parte da mobília da casa. Você se acostuma com ela ali, ocupando espaço no sofá das relações, dormindo na cama das emoções, espreitando cada decisão que você tenta tomar. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez ninguém tenha dito ou tenha dito, mas você não estava pronto para escutar. Só porque você se adaptou com ela, não significa que ela precisa ficar. O que a neurociência nos mostra e o que eu vejo todos os dias na minha prática clínica é que o cérebro não está preso ao passado. Mesmo depois de anos funcionando em modo automático, é possível ensinar o seu sistema nervoso a sair do estado de sobrevivência e voltar ao estado de presença. E isso começa com pequenas escolhas. Escolher respirar, mesmo quando o peito aperta, escolher nomear o que você sente, mesmo quando aprendeu a engolir o choro, escolher desacelerar, mesmo quando tudo grita por urgência. A ansiedade disfuncional é um desequilíbrio real, muitas vezes construído ao longo da vida, que afeta seu corpo, seu humor, sua memória, sua concentração, sua saúde. E merece ser tratada com a mesma seriedade e acolhimento que qualquer outro sofrimento emocional. Quero hoje te ensinar uma técnica simples, mas com base sólida. O ground, com respiração reguladora e ativação do nervo vago. Ela ajuda a sair da tempestade mental e voltar para o momento presente, mesmo quando parece impossível. Primeiro, sente-se ou apoie-se com firmeza, sentindo os pés tocando o chão. Agora, leve os dedos indicadores e médios para tocar suavemente a parte óssea logo atrás das suas orelhas. Essa região se chama processo mastoide. Com leveza, aplique uma pressão suave e ritmada, como se fosse um pulsar. Isso estimula o nervo vago que percorre essa área e é responsável por sinalizar para o corpo que o perigo passou. Enquanto você faz esse toque, comece a respirar com consciência. Inspire profunda e lentamente por 4 segundos. Segure o ar por 2 segundos e expire lenta e completamente por 6 segundos pela boca. Repita esse ciclo por 3 a 5 minutos. Durante a respiração, você pode repetir mentalmente: não tem nada de errado comigo. Meu corpo só está tentando me proteger. Eu posso voltar para o agora.
Esse toque suave atrás das orelhas, combinado com a respiração, aciona o freio natural do sistema nervoso, ativando o sistema parasimpático. Com o tempo e a prática, esse freio começa a funcionar de forma mais automática. É como se você fosse treinar o seu corpo a sair do estado de guerra e voltar para o estado de presença. E quando sentir que a sua mente está um pouco mais tranquila, mais ancorada no presente, aproveite esse momento para fazer a técnica 5, 4, 3, 2, 1, que são 5 coisas que você pode ver ao seu redor, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir, 2 coisas que você pode cheirar e uma coisa que você pode saborear ou simplesmente agradecer. Essa sequência é uma forma de ancoragem sensorial que ajuda a cortar o ciclo de pensamentos ansiosos e reconectar com o presente, um recurso valioso, especialmente quando o cérebro está em modo de ameaça. Você não precisa controlar tudo, mas pode aprender a se regular. E isso já é um superpoder. Nesse momento, talvez uma parte de você esteja dizendo: tá, mas eu não consigo. Ou isso não funciona comigo. Ou é bonito na teoria, mas na prática. E eu te entendo. Essa descrença também faz parte do ciclo da ansiedade. Essa parte que duvida, que diz que não dá, que é difícil demais, que não adianta tentar, não é fraqueza, é autodefesa. É uma tentativa da sua mente de te poupar de mais uma frustração. Mas o que ela não sabe ainda é que tentar se regular aos pouquinhos não te fragiliza, te fortalece. Sabe qual é uma das grandes armadilhas da ansiedade? É a tentativa desesperada de controlar tudo. Quando a vida escapa do nosso controle, e ela sempre escapa, a ansiedade grita: então controla mais! E aí você começa a planejar cada minuto, revisar conversas 1000 vezes, checar notificações a todo instante, criar 1000 planos para evitar qualquer imprevisto. Só que isso só aumenta o medo, porque o imprevisto, a vida real, vai acontecer. Aqui eu quero trazer um conceito da abordagem centrada na pessoa. A aceitação da experiência tal como ela é. Isso não significa se conformar, mas significa parar de lutar contra o que já é. Enquanto você tenta controlar tudo, a ansiedade vai crescendo. Mas quando você começa a aceitar que a vida é fluida, imperfeita e que você também pode ser, algo começa a se acalmar dentro de você. Existe uma frase conhecida que diz assim: a ansiedade é excesso de futuro, a depressão é excesso de passado e a paz está no presente. Já ouviram essa frase? Não é uma fórmula mágica, mas é um bom lembrete, não é? Quando você está ansiosa, provavelmente sua mente já está lá na frente. E se isso acontecer? E se eu fracassar? E se me julgarem? Mas o agora é só isso aqui. Você ouvindo esse episódio, seu corpo respirando, seu coração batendo, sua existência sendo válida, exatamente como está. Tenta
olhar para a ansiedade como um mensageiro. Ela está tentando te dizer algo. Talvez que você está cansada demais, exigida demais, sozinha demais. E você não precisa vencer a ansiedade. Você precisa aprender a ouvi-la sem deixar que ela te domine. Entre o silêncio e o grito, há um espaço onde mora a escuta, a pausa, a presença. É nesse espaço que a ansiedade se dissolve e a sua potência verdadeira começa a aparecer. Nunca, nunca se deixe de perguntar: onde a minha ansiedade mora? Porque muitas pessoas negligenciam sinais e sintomas, porque acham que é só uma fase ou coisas da cabeça. Acabam normalizando tanto a sensação de estar sempre acelerada, sempre preocupada, que nem percebem que passaram do ponto. Mas a verdade é que nem toda ansiedade é funcional. E ignorar isso pode piorar seu estado emocional, físico e mental. Foi pensando nisso que eu desenvolvi um protocolo gratuito com uma autoavaliação simples que pode te ajudar a identificar se a sua ansiedade está no nível de alerta ou já passou do limite. Esse protocolo não é um teste, nem um diagnóstico, é uma ferramenta de reflexão para te ajudar a olhar com mais atenção para os sinais do seu corpo e da sua mente. Se você quiser ter acesso de forma gratuita, é só me chamar no meu perfil do Instagram, Vivi Bantim, que eu te envio diretamente por lá. Porque entender onde a sua ansiedade mora é o primeiro passo para aprender a viver melhor com ela. Porque no fim das contas, não se trata apenas de acalmar a ansiedade, mas de entender onde ela mora, como ela se manifesta e o que ela está tentando te dizer. E isso pode ser o começo de uma transformação profunda. Então, se você sente que está vivendo entre o silêncio e o grito, ora reprimindo tudo para não incomodar, ora explodindo por dentro sem saber por quê, talvez seja a hora de abrir as portas dessa casa interna. Não para expulsar a ansiedade de vez, porque ela faz parte de você, mas para reorganizar o espaço, para que ela deixe de ser a dona da casa e volte a ser apenas uma visita eventual, que você sabe como receber e também como se despedir. E hoje, mais do que te trazer informação, porque por aqui trabalhamos com psicoeducação, eu quis te trazer ferramentas e, principalmente, esperança. Você não está quebrada. Seu sistema apenas aprendeu a sobreviver do jeito que deu. Mas agora você pode reaprender. Se esse episódio te tocou, compartilha com alguém que vive a ansiedade. E não se esqueça de seguir o podcast toda segunda-feira no seu play favorito. E até o próximo episódio, onde continuaremos explorando o universo das emoções. Lembre-se, você está na central de controle da sua divertidamente. Até lá!